Bom, gente, boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui hoje com todos vocês, nessa mesa que vai ser muito bacana, porque eu acho que ela vai falar um pouquinho sobre o ser suburbano, né? E é isso, quando a gente fala sobre território, a gente fala sobre pessoas, sobre afetos e afetações. Então, nada mais justo do que convidar essas pessoas ilustres, que são as que estão aqui. Então, vou convidar agora para compor a mesa a artista plástica Bea Machado, a arquiteta urbanista Carolina Duarte, o historiador Rafael Matoso, e agora, que já foi apresentado, né? O nosso arquiteto urbanista Rodrigo Bertamé, por favor. Mas exatamente essa pergunta que eu fiz sobre o ser suburbano, exatamente por isso, né? Por conta dessa ideia pré-concebida de que o subúrbio é um conceito de pessoas que vivem à mercê da cidade, afastadas da cidade. Isso que a sua avó falava, né? Eu vou para a cidade. E muito disso também que a gente conhece hoje também tem um pouco a ver, enfim, com as histórias orais que a gente escutava, né, que a gente escuta até hoje também, entre familiares, amigos. E eu acho que se conecta muito também com a questão do... Enfim, eu li seu trabalho de rizomas, né, e sei que é uma pessoa que também pensa muito essa questão dos subúrbios. Né? Então, aí é isso. O que é ser suburbano para você também? E o que isso tem a ver, enfim, com a nossa categoria. Um segundo antes de responder, eu queria saber quem daqui não é da nossa formação, não é arquiteto ou não está estudando arquitetura. Só para eu ter noção de que se a gente vai falar para mais arquitetos ou para menos arquitetos. A gente está falando para mais arquitetos, ou pessoas afins de arquitetura. Isso é importante pelo seguinte. Bom, então eu vou fazer um pequeno momento autorreferenciado, assim como o Rafael botou, que é como eu me encontrei nessa situação. Porque eu me encontro nessa situação, nessa posição de pensar o subúrbio, quando eu sinto a entrada na FAU, a contradição de uma cidade que ela é hegemônica, cujo estudo é hegemonicamente burguesa e cuja nossa produção é hegemonicamente elitista, chego a dizer aristocrática, porque nós somos muito mais aristocráticos do que capitalistas, às vezes, né? E quando a gente encontra aquilo e vê que no lugar em que eu vou estudar a cidade, eu não encontro a minha parte da cidade. E que no lugar que eu vou estudar a cidade, eu não encontro um professor que chegue e diga para mim que a minha janela é uma janela viável, que a janela da minha casa é uma janela errada. Né? E aí não é puxando o saco, o Pablo, sempre que o Pablo estiver aqui, eu vou falar isso, até o dia que eu encontrei uma disciplina do Pablo, que ele abriu o chamado Urbanização Alternativa, que tinha uns 10 alunos, e uns 2 professores que se mataram para fazer isso, e hoje, graças a Deus, virou um projeto de extensão gigante, né, lá dentro, não sei se vocês conseguem manter, mas mais do que o projeto de extensão, virou a semente do que eu vejo hoje, da FAU que a Melissa provavelmente viveu, que é uma FAU que quando tu entra depois, começa a encontrar lá a Penha, começa a encontrar o Alemão, começa a encontrar esses lugares sendo estudados, principalmente, e isso é o mais interessante, pelos arquitetos desses lugares. É importante falar isso por quê? Porque o problema da nossa cidade não é a ausência de arquitetos, porque nós temos arquitetos na prefeitura, na SMH, na SMU, não sei o quê, definindo, já teve arquiteto prefeito, e muitas vezes eles fazem coisas que são muito problemáticas, algumas são muito boas, isso aqui eu acho muito bom, considero essa arquitetura muito boa, mas outras, como um BRT, são muito problemáticas e tem um arquiteto envolvido. Essa contradição que não é geralmente não é do território. Essa contradição é importante a gente colocar, porque quando você não conhece essas nuances, e na dissertação foi essas nuances que o Rafael botou, que eu fui buscar, que é a nuance de não me importa o espaço, me importa a vivência e os vestígios que são deixados naquele espaço, certo? Uma encruzilhada, ela é uma encruzilhada, pode ser uma encruzilhada desenhada no mapa da arquitetura para a gente, pode ser uma encruzilhada com dois nomes de rua num projeto legislativo, mas quando você entra na Umbanda, a encruzilhada tem outro sentido. Simas é um cara que estuda muito isso, por exemplo, mas não precisa ler Simas. Todo mundo que já fez macumba na vida sabe que a encruzilhada tem o sentido. E quem é da igreja também sabe, porque tem medo de passar na frente da macumba que está ali.
Né? Então, tu sabe que a parada tem outro sentido, sabe que a parada tem outra vivência. E quando a gente está em Madureira, é importante dizer isso, porque o nosso viaduto, que é uma coisa extremamente impressionante, você pensar, construir um viaduto, e você nunca imagina nenhuma construção de viaduto ter coisas acontecendo, ter vida depois, né? Fica sempre uma coisa de passagem de carro, essa é a função 01 dele, ele é ressignificado por toda a população, e ele se transforma num ponto de muita ebulição. E ele é uma encruzilhada importantíssima na cidade, porque ele consegue ligar a Zona Oeste, para o lado que fica Jacarepaguá, com a Zona Norte Baixada, ele consegue ligar a Zona Oeste de Santa Cruz até o centro da cidade. Você tem, aquela encruzilhada é um marco, como é a encruzilhada de Cascadura. Naquela encruzilhada aconteceu um encantamento do povo de Madureira, do povo carioca em geral, não é só do povo de Madureira, é que vai se construindo aquilo. Esse tipo de discussão é o que interessa quando a gente, na meu ver, quando a gente começa a pensar a nossa profissão, porque o que a gente tem que pensar são os modos de fazer com que a gente consegue construir a partir da nossa potência de entender e viver esse lugar. Né? Isso é o que me interessa. E quando eu comecei a bater na faculdade, quando eu saí da faculdade, percebi, cara, eu tenho que pesquisar isso desse jeito, e que eu chegou um ponto que a minha orientadora falou, Rodrigo, tu sabe do que tu está falando? Vai seguindo, depois lá na frente a gente vai ver. E essa foi a construção. O que interessa é isso, é o que esse povo emana, constrói nesse tipo de espaço, impacta nessa espacialização, né, e o que isso reverbera em torno de cidade. Não é necessariamente projeto, não é necessariamente desenho, sabe? É super importante o que o pessoal está fazendo aqui embaixo. Mas é super importante o pessoal está fazendo aqui embaixo entender a cidade que eles estão mexendo, para que justamente eles não mexam com uma linha ideológica e com um modo de pensar que seja hegemonicamente o mesmo que está sendo feito aí, há 1000 anos, e que, no fim das contas, mais um ano se passa, e mais um ano a gente encontra de problemas. Né? E é esse afeto que interessa. É nesse afeto, por exemplo, que eu acho lindo o trabalho inclusive, vai me deixar rico, porque eu comprei 2 quadros dela aqui, está ficando famosa pra caramba. Foi um investimento sensacional que eu fiz na minha vida. Eu comprei um quadro dessa menina aqui, entendeu? Na época, era no leilão e tal. Mas é isso, é encontrar esse tipo de vestígio que me interessa. Vou fechar aqui, depois que a gente não vira... Muito bom. Obrigada, Rodrigo. Não, pode seguir. É isso, né? Acho que muito importante que você falou agora, assim, de tudo, né? Mas essa questão de como a gente... É tão importante ler, estudar e pesquisar as pessoas que estão naquele território. E não é, quando a gente fala estudar e pesquisar, não é procurar na academia ou procurar um livro apenas, né? Mas é ir lá, é entender, é conversar, né? Dialogar. E eu acho que é isso, né? Essa oficina que está acontecendo aqui, ela é muito importante. E é tão importante também, é muito importante também que as pessoas elas tenham essa prática, né? Porque senão vai fazer um conjunto habitacional A com B, 1 mais 1, 2, e entregar um modelo de cidade que não é um modelo de cidade das pessoas que estão aqui, né? E eu acho que isso também é muito importante para o papel do arquiteto, porque quando a gente vai olhar alguns conjuntos, por exemplo, e a gente vê a questão da avaliação pós-ocupação, né, de quando as pessoas, depois que elas começam a entrar ali e morar, elas fizeram uma coisa totalmente diferente. É porque está errado? Ou quem é que estava errado? Será que o arquiteto não podia ter conversado ali um pouquinho mais e visto como que é aquele território? Então, acho que também a FAU realmente ela tem se aberto cada vez mais para poder, enfim, ter essas práticas e a própria instituição, né, da arquitetura, assim, né, como um todo. Carol? Boa noite. É um pouco difícil falar, porque às vezes parece que está sendo um pouco prolixo, né, porque as vivências são muito parecidas, né. O que o Rafael falou me fez lembrar dos meus momentos de vida também, né. Eu até falei isso hoje, assim, nossa, subúrbio é um espação, né, assim, até você me desculpa, porque, assim, você falou assim, não pode falar subúrbio, mas eu acho que o que acontece muito é, assim, é como se meu bairro fosse o meu subúrbio. Então, acho que rola esse meus subúrbios, que a gente depois fala no plural, na verdade é o meu subúrbio, que é como eu vejo o meu lugar. Então, é um pouco difícil, porque eu tenho essa prática de muito tempo, a gente fala mesmo de um subúrbio, né? A gente faz um fórum suburbano, é tudo muito pautado em questões realmente que trazem esse campo afetivo das imagens, né? Até falei sobre isso no passeio que eu fiz aqui mais cedo, que era muito emblemático como saía isso no dia de hoje, porque
Eu sou moradora de Cascadura, da Grande Madureira, né? E a primeira estação mesmo, estação que foi inaugurada nessa estação de trem Dom Pedro II, foi a de Cascadura. A Engenho Novo era uma parada, mas Cascadura era uma grande estação, o que levou todo um desenvolvimento urbano daquele lugar. Então, para mim, foi muito parecido contigo, porque na faculdade eu fui fazer trabalho de análise urbana e aí foi onde eu cheguei na mesma questão que você. Tipo assim, nossa, eu estou aqui na faculdade de arquitetura e urbanismo, eu tenho que pensar a cidade, eu tenho que pensar um projeto de arquitetura, mas para quem precisa? E quem precisa? E eu só consegui olhar para mim, assim, nossa, eu preciso, onde eu moro precisa. Porque as pessoas faziam matérias de jornal, por exemplo, e não citavam o nome do bairro. Muitas vezes tinha notícia de jornal no subúrbio carioca, na zona norte do Rio, na zona oeste, não se dava a identificação dos bairros. E aí, assim, quando você perguntou sobre quando que eu senti, né, entre sentir e saber que é suburbano, tem uma diferença, né? Então, assim, eu acho que é isso que o Rafael falou também, que é sobre sempre se enxergar como suburbana, mas entendendo que a gente vai demorar a ter esse entendimento crítico, né? E a gente só consegue perceber que o nosso lugar é diferente quando a gente sai do nosso lugar. Então, eu me lembro, assim, de ter os meus 6, 7 anos, minha mãe me levar para a Rua do Ouvidor, para 7 de setembro, que ela sempre ia para o Ministério da Marinha, e ela me contava as histórias dela com o pai dela, que ela levava ela na Casa KV e tal, e eu ficava reparando o quanto era diferente, né, aquele lugar. E também tinha esse lance do vamos para a cidade. Sempre, o centro da cidade não era centro da cidade, era vou para a cidade. Meu primeiro trabalho de exposição sobre turismo suburbano, eu trouxe essa reflexão sobre o que era subúrbio, né, no geral, essa imagem da categoria que o Nelson Fernandes defende muito. Parou. O Nelson Nóbrega Fernandes, ele traz, né, inclusive conheci o Rodrigo, conheci várias pessoas do movimento suburbano, né, o pessoal da HGBI, o Subúrbio em Transe, a gente se conheceu lá no colóquio 150 anos do Subúrbio Carioca, que aconteceu na UF, lá na Geografia, e justamente foram construções, mas o meu entendimento de que o meu lugar era diferente foi quando eu saí do meu lugar, quando eu me lembro de ter saído. E me lembro também de uma outra ocasião, que tem a ver com representatividade, que é a novela Felicidade. Não sei se alguém deve lembrar, uma novela que aconteceu, foi gravada no Engenho de Dentro, e aí a menina que estudava na minha escola era a Bia, que era a filha da Maite Proença. E a novela, a abertura da... tinha a música do Roupa Nova na entrada, aí vinha o arco-íris fazia as pessoas se apaixonarem. Era toda uma coisa muito romântica. E a Bia, que era a filha dela, ela foi uma daquelas crianças prodígio que roubava a cena, e ela estava no meu colégio. Então, foi engraçado, porque eu tenho essa memória de lembrar de aparecer a praça, que tem uma pracinha que fica ali no Engenho de Dentro, que tem uns pergolados, que era onde eu passava, que eu estudava na Nossa Senhora da Piedade, então estudava no Encantado, para ver como é que eu sou do subúrbio, tá vendo? Eu cada hora estou num lugar. Pois é, então eu estudei na Nossa Senhora da Piedade, que ficava no Encantado, então, assim, eu tinha essa visão de que, nossa, mas ela está apresentando um lugar. Mas, de fato, assim mesmo, eu acho que essa consciência de luta começa na faculdade, quando a gente começa a levar os projetos, né? Eu fiz muitos projetos pautados em bairros de subúrbio, eu acho que fica muito evidente ali, porque ninguém conhece o lugar que você está falando, aí você vai trazer história, você vai trazer um diagnóstico, traz fotos, e aí impacta as pessoas, acho que esse primeiro momento é esse, na faculdade, mas eu acho que traz todo um rebuliço, uma ebulição assim, de valorização, é quando vem o Arlindo Cruz com o Meu Lugar e a novela Avenida Brasil, que eu acho que a gente passou muito tempo vendo estereótipos de suburbano em algumas novelas que não condiziam com a imagem do carioca suburbano. E essa novela em si trouxe vários arquétipos do suburbano e que trazia ali uma identificação de cada pessoa. Então, eu acabei, né, o Guiadas vai nascer nesse processo de identificação, né, de entender que tem um fórum suburbano que vai acontecer no Casarte, em 2012 também, em abril, um pouco antes do Arlindo Cruz, um pouco antes da novela.
E justamente a gente começa a entender que as pessoas estão se movimentando, né? Eu acho que essa hora é a hora mais, assim, a Alma foi em 2007, foi apresentado no Colóquio, que é um vídeo que mostra na linha do trem, assim, passando uma perspectiva do carioca suburbano, né? Porque é isso, assim, o subúrbio, o termo subúrbio, eu acho que ele é como se fosse a cultura, né? Ele vai ser um conceito, ele vai ser uma categoria, ele vai ser uma qualidade, ele vai ser muitas coisas. É muito difícil você colocar o subúrbio num lugarzinho específico. Então, e esse campo da afetividade é o que mexe demais com a gente. Então, eu dou graças a Deus assim por a gente ter passado as dificuldades que a gente passou, porque eu acho que o nosso povo é tão criativo em função dessas dores, né? O Viaduto de Madureira vai virar um espaço cultural porque a gente não tem centro cultural, porque a gente não tem espaço para trabalhar cultura. Então, acaba que o carioca acaba criando, embaixo do viaduto, um espaço para cultura e lazer. Então, são as dificuldades. Eu acho que o subúrbio é esse lugar, né, do mínimo de estrutura, mas de uma imensidade de valor, valor agregado de tradição, de valor de família, valor de relações, de vizinhança, que faz com que esse lugar ele se transforme em função dos afetos desse coletivo. Então, a gente, assim, eu estou falando, não sei se estou falando, tentando explicar meio que o óbvio e o subjetivo, que é muito difícil, mas tentar explicar que eu acho que são nessas dores e nesses movimentos da falta de que faz a gente ocupar esses territórios e criar um pouco essa dinâmica de que, se a gente hoje está fazendo um turismo no subúrbio, se a gente hoje fala de Portela, se a gente fala de Império, né, o próprio Paulo da Portela, né, que vai aí lutar para como é que ele vai tirar o samba da marginalidade. Ele vai enquadrar o samba numa postura de uma roupa. Ele vai entender que é preciso colocar o sambista num patamar visual para ser aceito. Então, assim, a gente está sempre se ajustando para se encaixar na sociedade. Então, acho que o que eu fiz, né, de criar os roteiros no subúrbio foi justamente isso. Por que se fala de um Rio de Janeiro que só mostra Copacabana, Cristo, Pão de Açúcar, mas a cidade que eu moro, o samba que se faz todo ano, que fala o maior carnaval da face da terra, né, nasce nos quintais do subúrbio carioca. Então, por que isso não está sendo falado? Então, assim, a minha visão, né, como arquiteta urbanista, foi justamente trazer esse entendimento de que existe uma cidade cultural e existe uma cidade monumental. O monumento é esse, é o Pão de Açúcar, é o que a gente consegue ver. Mas o cultural que a gente não pode encostar está aqui, está nessas memórias, é contar uma história e lembrar, né? Enfim, acho que realmente o subúrbio é desse tamanhão, mas é uma ervelhinha. Né? Porque todo mundo se conhece, todo mundo tem uma conexão. Com certeza. Muito bom, Carol, obrigada. Você falou muito... fala. Já que está rolando um jabá aí, né? Agora é a hora, né? Não, primeiro eu vou falar, né, o livro do meu amigo que veio hoje e apareceu de surpresa. Eu vou falar do livro dele. Ainda não li, mas eu vou ler, do Jefferson Pedro. Porque, assim, na verdade, a gente trouxe as fitinhas, né, como uma referência, porque começou-se a fazer um trabalho lá na Penha, na escadaria, de enfeitar as fitinhas como era na Igreja do Bonfim, que é muito bonito lá no Bonfim, as fitinhas coloridas. E era uma forma de trazer também as pessoas na Igreja da Penha para consumir também a loja da igreja e enfeitar a escadaria. Só que isso passou um tempo, e quando foi a pandemia, teve esse lance de pensar o que fazer. Eu senti que o turismo no subúrbio ia bombar depois da pandemia, porque está todo mundo quebrado, ferrado, é melhor fazer passeio pertinho de casa. Então, já pensei, olha, é a hora.
E aí veio a ideia de fazer uma fitinha do orgulho. Então, não é mais uma fitinha da fé, no caso da Igreja Católica, mas é uma fitinha que você pode amarrar onde você quiser. Pode ser no muro da casa, pode ser numa grade, pode ser na mochila, pode ser no braço. Tem gente que já fez promessa, igual lá no Bonfim, tem gente que já teve ela. Pois é. Também faz parte. E aí é isso, a gente fez as fitinhas coloridas, justamente para poder simbolizar, né, e botar para todo mundo que a gente tem o maior orgulho de ser suburbano mesmo, a gente tem muito orgulho de onde nós viemos. Então, é isso. Aí eu trouxe para vocês, claro. Mas eu também quero uma bandeira para mim, sabe? Tô brincando. Eu não podia perder a piada. Uma fita por uma bandeira. E aí, Rafael? Pois é. E eu acho que é isso, né? Eu acho que não só a história do subúrbio, mas esse lugar, né, que é negligenciado, né? Porque todas as falas de vocês falaram sobre a negligência, né? Desse lugar que é periférico, que não é a cidade que é vendida, né, no cartão postal, a cidade invisibilizada, né, mas que, ao mesmo tempo, não é, porque a cultura é suburbana. É o funk, né, é o samba, é o jongo, né, quando você pensa em cultura, em manifestações culturais, vem do subúrbio. E eu acho que o turismo, viu, Carol, eu acho que é uma sacada bem legal para isso, sabe? Eu acho que também o turista, hoje a gente viu aquela foto do Walt Disney lá com o Paulo da Portela, porque é isso, porque o turista, ele quer cultura, ele quer conhecer o lugar. Cartão postal ele vê na internet, entendeu? Tem foto para burro, né? É lógico que ele quer ver também, mas ele, né, quando a gente vai a um lugar, a gente quer conhecer de fato aquele lugar. E eu acho que o subúrbio tem muito para mostrar dessa história que a história não contou e que as pessoas querem saber, né? E desses lugares também, que as pessoas querem conhecer, né? Esse outro Rio de Janeiro. Eu acho o máximo quando eu vou num lugar e eu conheço um outro lugar daquele lugar que eu achava que eu conhecia, eu não conhecia, eu conhecia um outro. Né? Eu descobri um outro lugar, um outro país, uma outra cidade, né? Porque eu fui em lugares... E eu acho que o subúrbio tem muito a oferecer nesse sentido, né? Mas é preciso organizar. Né? Ninguém vai sair por aí, vai pegar um táxi, uma Uber e vai sair por aí sozinho. Né? Então, essa sacada de valorizar essa história e de levar as pessoas para conhecer, eu acho que... E como o CAL, né, a gente está aqui para isso, eu acho que vocês puderem fazer de projeto, né, Pablo, que a gente puder apoiar, né, que a gente tem patrocínio todo ano, né, tem editais de patrocínio, né, que a gente puder ajudar, a gente entende super a necessidade de mostrar essa cidade que é a cidade real, né, que não é a cidade só do cartão postal, né. Então, mas eu acho que é esse caminho que junta a história, junta o turismo, esses trajetos, né, e sacassem esses percursos, né, que vocês podem investir, não? Percursos afetivos, né, essa coisa da cartografia afetiva. Pô, a gente pode multiplicar isso, né, para vários lugares e pensar, enfim, pensar em projetos, né. A minha fala, na verdade, é isso. Tem o lamento, mas tem uma coisa que o Rafael falou também, que eu achei muito interessante, né, desse conceito, não é só o conceito subúrbio do Rio de Janeiro. Né? Na verdade, subúrbio, eu também nasci no subúrbio. Quer dizer, nasci na boca do mato, na maternidade ali, Carmela Dutra, depois fui morar em Santos, que meu pai foi trabalhar na Cosipa, que era uma grande empresa lá, siderúrgica de Santos, São Paulo, e depois voltei para o Rio e fui para a Piedade. Então, eu morei dos 6 aos 18 anos na Piedade, era vizinha. Não era vizinha porque ele não era nascido ainda. Mas ali é muito perto.
E eu também... Já pode reivindicar a naturalização, né? Eu senti que eu era suburbana mais cedo, porque eu fiz escola técnica no Maracanã e era todo mundo quase da Tijuca. Eram pouquíssimos os suburbanos, que era bem difícil entrar, e eu com escola pública foi bem difícil. Total, assim, não, a Rose não mora, ela se esconde. Mas tem uma coisa interessante que quem mora no subúrbio que falava assim, a Xuxa Meneghel saiu do Bento Ribeiro. Tinha umas referências. Fernanda Montenegro também, né? Tem vários, Adriana Esteves. Tinha muito isso, né, de trazer a memória de artistas que saíram. Exatamente. Araci de Almeida. E do carnaval. Aí eu vou falar do orgulho suburbano que eu tive, né? Eu senti essa diferença. Suburbano mora no subúrbio, se esconde lá e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha ainda muita família. A família do meu pai toda se mudou para Santos, né? E muitos em São Paulo e tal. Carnaval, tinha uma tia que morava no Posto 6, eu mesma passava o janeiro na casa dela, pegar praia e tal. Mas no carnaval, minha querida, todo mundo queria, era para Piedade, porque era um carnaval muito bom. Ou então o Bloco das Piranhas em Madureira, né? Que o Bloco das Piranhas tinha Bloco das Piranhas também, Piedade, bate-bola, samba de rua, tinha um bicheiro de lá, que era o Piruinha, que bancava lá o sambola, era a turma da Tramela. Ô, Carol, a esquina João Pinheiro com Tereza Cavalcante era samba, o carnaval inteiro ali com sambola, samba de primeiríssima e cerveja de graça, minha amiga. Para quem chegasse, era assim, ó. Era o Depois ia todo mundo para o River, para o clube, de noite, os bailes eram maravilhosos. Então, carnaval era na minha casa, todo mundo queria passar carnaval, era no subúrbio. Então, essa potência que é a cultura e o carnaval, eu sempre tinha maior orgulho, né? Porque esse pessoal da Zona Sul não conhece nada, não tem carnaval viver, nenhum. Né? A gente sabe viver, é diferente. Então, quem sabe, quem entende carnaval, somos nós, né? Então, eu tive sempre esse orgulho e eu acho que tem que se explorar isso. E hoje eu acho que os turistas que vêm, né, vêm querendo isso também, quer ver cidade real, eu queria aproveitar esse teu gancho, sabe? Que você falou sobre a questão do turismo. Não queria te cortar, não, mas é só para não perder o que você falou. Que é assim, quando eu comecei a fazer, que eu entendi que era uma forma de trazer visibilidade, que era apresentar a história, depois de fazer os passeios, eu percebi que as pessoas pediam para ser carioca por um dia. E aí o que acontece? A pessoa vem de fora, quer ser carioca por um dia. Aí eu fiquei pensando, por que o carioca não pode ser turista também um dia? Porque às vezes o cara não vai no Cristo, o cara que mora aqui não vai no Pão de Açúcar, o cara às vezes não conhece a Igreja da Penha. Então, eu fiquei assim, caraca, eu acho que esse lance de ficar conceituando visitante, turista, seria interessante se a gente tivesse um outro olhar para a experiência. Porque o turismo, na verdade, ele só precisa de 3 coisas, que é a motivação, o deslocamento e o tempo que você fica nesse lugar, que tem que ser inferior a, pelo menos, 1 ano, né, que dizem na OMT. Então, se você vai fazer um passeio que você não conhece o Cristo do Pão de Açúcar, eu, carioca, sou turista por um dia. Então, por que eu não posso pensar nesse viés, né? Eu acho que isso é importante, eu falo isso como arquiteto e urbanista, porque é uma forma de trazer demanda. Porque o nosso maior problema hoje é mobilidade urbana. As pessoas não vêm para cá porque não é fácil chegar. Até é fácil chegar sim, mas, por exemplo, o trem, no final de semana, só funciona de segunda a sexta com vários horários. No sábado e no domingo é de 1 em 1 hora. Ninguém aguenta. Pois é. Eu já fiz passeio de atrasar o horário porque a pessoa estava vindo do centro e não tinha trem, porque o trem só ia chegar 1 hora depois. Então, assim, tem uma questão aí que é bem assim... quando eu falo que eu faço turismo, ele é só um carro-chefe. Na verdade, eu estou trabalhando cidadania, pertencimento para essa cidade. Então, assim, a questão toda o buraco é muito mais embaixo. Né? A gente quer fazer as pessoas entenderem que esse lugar é um lugar também importante, que é preciso chegar nele. Como que a gente chega? E como que eu faço? Como que eu atraio pessoas de lá para virem para cá? Porque o comum antigamente era fazer o pocket das sambistas no hotel de Copacabana e Ipanema. Pegava 10 passistas, 10 ritmistas e fazia o show lá. E quem ganhava com isso? Quem ganhava com isso era o dono do hotel. Agora, a gente, quando faz uma feira das Iabás, ou quando vem aqui na Portela, quando traz as pessoas para cá, o cara consome a cerveja do camelô, o churrasquinho do camelô. Até a pessoa que mora, que bota a sua vendinha na porta de casa, ela vai ganhar com isso. Então,
Isso mexe, isso transforma socialmente, isso mexe com a renda. Esse pensar a cidade de uma outra forma, valorizar, dar esses acessos é muito importante. Então, assim, não é um trabalho meramente turístico, é um trabalho realmente de pensar cultura, pensar cidade, pensar pertencimento, né? Só queria não perder esse gancho. O projeto do trem do samba, do Marquinhos de Oswaldo Cruz, é super... E não é do Marquinhos, tá? Esse projeto é do Paulo da Portela. Não, é só dar o nome para quem é. Não é dele. É sensacional, sensacional. As pessoas veem super felizes. Mas é isso, ó. Não, desculpa, não quis ser grosseira. É porque, assim, como o samba era perseguido, o Paulo da Portela, como a galera... É isso, não é negligenciar. São espaços subalternizados. As pessoas que vivem no subúrbio são pessoas que estão sempre subalternas a outras pessoas de outros lugares. Então, o que acontece? Não é negligenciado, não. É que não é o nosso lugar. É essa a visão. Não é o nosso lugar. Infelizmente, a verdade é essa. Durante muitos anos foi assim, a gente está lutando para isso. Então, por isso que eu não falo mais, eu não fico falando, porque dizem que aqui não tem cultura. Aqui... Não, tem sim. Não vou ficar mais falando sobre isso, não. Eu já virei minha página. Já virei. Porque não é, gente. Eu estou fazendo o que aqui? Não é? Então, a questão toda é que são espaços subalternizados. O Paulo da Portela, ele pegava o trem para vender quentinha para a mãe dele lá no centro do Rio, e ele, né, como todo mundo que fazia samba, era todo mundo perseguido, mas no trem não tinha polícia. Então, não tinha perseguição no trem. Então, eles vinham cantando no vagão do trem, que era o lugar que eles tinham liberdade para cantar. Então, não se esqueçam, o trem do samba não nasceu ontem. Isso começou lá em 1920, alguma coisa, ou menos do que isso, com Paulo da Portela, o grande cara que fez, que hoje, se a gente pode falar de Portela, se a gente pode falar de samba, é por causa desse cara, que era de Oswaldo Cruz, não era de Madureira. Né? Só para a gente não perder o gancho. Deixa eu só complementar aqui rapidinho, então, a fala da Rose. Bom, eu sou a Tereza, muito bom estar aqui com tantos parceiros queridos, acho que eu só não conhecia a Bea. E esse espaço maravilhoso aqui, que provavelmente até a gente vai dando um spoiler já, né? A gente vai ter uma retomada aí do projeto Diálogos Suburbanos, que é outro projeto apoiado pelo CAL, que vem sendo realizado desde 2019. Mas só complementando aqui o que Rose falou, eu acho que a arte tem um papel também muito importante nessa visibilização, né, a cultura e a arte. Eu estava lembrando aqui do Guia Afetivo da Periferia, que o Faustino escreveu há uns anos atrás, e que eu fiquei com o desejo, a Bea falou na palavra desejo, né, o desejo de conhecer aquele lugar. Né? Então, isso, a literatura, a arte, a fotografia, traz isso para a gente precisa desse desejo de conhecer o lugar que a gente tem, muitas vezes, com Paris. Né? Eu quero conhecer. Por quê? Porque você viu aquelas fotos, você viu aquela arte, aquela pintura. Né? Então, acho que a arte tem um papel muito importante nisso, na escola de samba, enfim, em toda a linguagem que for possível, né? Acho que os subúrbios precisam se mostrar ainda mais. Com certeza, obrigada. Eu acho que vocês estavam falando sobre a questão do carioca ser turista, né? E por que não? E aí, já que o Cal falou, né, que mostra-se, né, que tá com a gente, então aí, ó, fica aí a dica para um projeto, né, do turista carioca. Onde? Bacana. Eu fiz um passeio, porque tu está arrepiada, né? Eu estava levando moradores de Oswaldo Cruz, de Rocha Miranda, para conhecer o Pão de Açúcar. Então, eu acabei, assim, era como se eu estivesse realizando tudo que eu queria ver esse tempo todo, que era ver as pessoas também acessando outros lugares. Porque não é uma questão de bairrismo, sabe? Eu não estou querendo trazer todo mundo só para cá, mas eu acho que é importante essa cidade que cruza, né, para muito além desse túnel que a gente conhece. Então, quando eu fiz o passeio com o pessoal do Nosso Rio, que quem quiser depois procura lá na Juve Rio, esse projeto que vai nas escolas e leva o pessoal para conhecer Bioparque, conhecer o Cristo, Pão de Açúcar, conhecer Madureira também. E é isso.
Bacana. Fala aí. Eu não ia falar, não, mas estava aqui o Bertamé me olhando tão... Bom, meu nome é Aline, para quem não me conhece, eu acho que trazer a identidade também da questão desse identitário do ser suburbano. Eu nasci em Campo Grande, então quando eu coloco quando ela fala sobre a relação do calçadão, e muito nova eu tive que sair porque eu fui atleta durante metade da minha vida, então eu deslocava entre o Campo Grande e a Zona Sul. Então, para mim, o trilho foi esse local de pertencimento que eu via a cidade acontecendo em cima do trilho com 11 anos. Então, quando eu voltava para casa e contava do que acontecia, Laranjeiras, Flamengo, que lugar é esse? E, ao mesmo tempo, quando eu chegava no Flamengo para ter um jogo, calçadão? Que calçadão sem praia? Como que é possível? E aí, especificamente, quando tocando nesse ponto da cultura, eu coloco não numa... É estratégico essa invisibilização, sabe? Quando você entra no mapa Rio e Cultura, não é questão de que não exista a cultura, mas nesse mapa não existe a gente no mapa, né? Então, se você vai procurando a concentração, e o mapa ele diz, tá, basicamente, aqueles pins colocados, eixos centro-zona sul, é um projeto estratégico para dizer que onde você procura a cultura. Então, isso eu estou falando de um agente oficial que está transmitindo através, e a gente acabou de ter a oficina da cartografia, e o que eu escutei muito era, eu não tive isso na minha faculdade, eu não tive isso no processo de formação e tudo mais. E são 5 anos. Então, quando a gente passa 5 anos e tem coisas ainda muito que são ausentes, né? Então, como que a gente começa a disputar essas narrativas para colocar, falar do nosso local e não mudar também essa construção de que eu estou levando cultura para o lugar, eu estou levando tais coisas, e isso está acontecendo também a maratona, e de pensar, eu estou levando possibilidades, eu estou levando não sei o quê, para a gente construir uma nova narrativa a partir disso, da gente olhar para o próprio território como um local de potência. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, e encontrar essa nave aberta da última vez que eu tive aqui, a gente fez uma oficina na frente da nave, e aquilo, para mim, foi uma barreira, assim, da gente estar com a mesa, tá com a roda de conversa, tá? Então, assim, a gente está fazendo há muito tempo, e ali a porta fechada. Então, quando eu olho aqui e vejo essa sala lotada, e num horário como esse, depois também de um dia inteiro de atividades, como a proposta também do Conselho, hoje eu estou como coordenadora da Comissão de Equidade e Diversidade, de estar se aproximando da sociedade e entender o nosso papel de arquiteto e urbanista enquanto função social, e me alegra também muito ver diversas outras categorias que a gente não está sozinho, né? Então, tem gente do direito aqui, tem, enfim, comunicação, e quanto a esse entrelaço, a gente, para construir esse ser suburbano, não só na questão identitária, mas também territorial, espacial, cultural, e que a gente possa construir essa rede e se fortalecer. Muito bom. Obrigada, Aline. Alguém? Por favor. Aí, quem for falar também, é bacana dizer de onde está vindo. Bairro. Tudo bem? Eu não ia falar, mas eu me senti tão acolhido nessa fala. Eu sou arquiteto, sou suburbano, passei a minha infância aqui em Turiaçu, e rodando por Rocha Miranda, Marechal, Oswaldo Cruz, toda essa área. E aí fui fazer faculdade longe, tendo que viajar 1 hora para ir e voltar, enfim. E eu achei muito legal, depois de 40 anos de vida, reconhecer colegas da profissão como colegas que eu vivia no subúrbio, em Rocha Miranda, e me senti, de alguma maneira, parte de um grupo que eu nem reconhecia. Não conheço nenhum de vocês pessoalmente, mas eu me senti como se fossem amigos de infância. E é muito interessante essa relação de pertencimento de um grupo que não se conhece, mas que se conhece de alguma maneira diferente, né? E também também sou pesquisador, né? O meu próprio eu estou fazendo doutoramento agora, e é sobre Madureira. Não vou falar de outro assunto que não o lugar de eu vim, né, dessa grande Madureira. Então, só queria falar isso. Eu achei muito interessante e reconheci em cada uma dessas falas sobre o turismo. Por exemplo, depois que eu fui trabalhar e
e consegui uma independência financeira, fui fazer turismo e não conheço o Cristo Redentor. Conheço a Ásia, conheço a Europa, conheço a América do Sul, não conheço o Cristo Redentor, até hoje. E é muito curioso essa relação de ser suburbano, porque quando era para ter ido eu não fui, porque eu morava muito longe do Cristo. Então é muito interessante essa relação e essa sensação de pertencimento com vocês. Achei muito... parecem primos. Ah, desculpa, gente, foi mal. Tudo bem, não, mas isso que você estava falando também é muito importante. Mas a gente é primo, Obrigada. tá? De repente, de algum grau, a gente é primo, com certeza. Sempre. Uma identificação, né? Bom, gente, agora quero agradecer novamente a presença de todo mundo, agradecer ao Cal também por essa organização, né? Eu gostei muito de escutar as falas de todos vocês. De vocês, assim, é uma honra sempre dividir esse espaço com vocês, esses espaços suburbanos, né? Que a gente ocupa com tanto carinho. E eu queria uma fala final breve de vocês, mais ou menos como na avenida, né? Lá na escola de samba, se a gente passa daquele horário, a gente não perde ponto. É tipo isso agora, tá bom? A gente não vai perder nenhum ponto aqui, mas a gente tem que aproveitar também a roda de João que vai rolar lá embaixo daqui a pouco. E também convido todos vocês a continuarem aqui, tá bom? Então, brevemente aqui, por favor. Bom, então, primeiro... O que foi? Primeiro, super agradecer. Acho que estar aqui, sempre estar nessas mesas é muito bom. E fico extremamente feliz de ver que é uma coisa fundamental da gente discutir o subúrbio, é que o subúrbio ele não é branco. É como você falou, ele tem todos. E ele é hegemonicamente negro. E, muitas vezes, por isso, ele está na situação que está. Porque a gente sabe que o tratamento é diferente. Existe uma discussão racial que a gente tem que colocar dentro, que é para além da classista, e que acho que é super fundamental dela aparecer, porque ela começa a aparecer quando a gente encontra uma voz de uma Aline na arquitetura, quando a gente encontra uma voz de uma Melissa, de uma Carol na arquitetura, né, e de muitos outros rostos que estão por aqui. E isso dizendo isso, para a gente terminar um pouco com minha fala com Paulo da Portela, lembrando que quando a gente fala dos sambistas, a gente está falando de intelectuais e pensadores. Paulo da Portela era intelectual, e essa discussão é apagada porque você só lembra do Paulo da Portela negro, sambista, não sei o que é mais. Você trata isso como uma coisa menor, porque não se pode deixar na história marcar que o negro é intelectual, constrói pensamento. E, para fechar com um olhar arquitetônico, já que vocês citaram a Portela, um exemplo do que é uma discussão de arquitetura que eu vi a Portela fazer foi com a Grande Águia Redentora. Quando ela chega com aquela Grande Águia Redentora, vira avenida, quem é portelense aqui lembra dessa pelo menos da águia, né, e quem não é também, que a galera vai alvoroçada, ela usada 50 metros de Águia Redentora, que é o Cristo Redentor. E assim, quando tu chega naquela passarelinha lá da televisão, que garantia uma altura máxima para a parada, você tem 1000 soluções mecânicas e construtivas para resolver aquela águia. Tu podia baixar ela assim, podia jogar ela para o lado, podia não trazer aquela águia daquele tamanho. 1000 soluções. O que o Lousada fez foi pegar aquela técnica, uma solução técnica, e falar, não, a minha solução técnica tem que trazer um significado e uma linguagem para o meu desfile. E o que ele fez foi o seguinte, quando a águia chega lá, a águia pega, abraça e reverencia a apoteose. E quando ele reverencia a apoteose, ele bota o Rio de Janeiro inteiro, turístico, capital global, cantado nas músicas de Tom Jobim e Caramba 4, olhando para a passarela onde o povo preto fez surgir e espacializar o elemento que mais marca a nossa cultura também globalmente, que é o carnaval. Isso é um potencial de discussão de arquitetura para mim. Isso é um potencial de discussão quando a gente coloca o belo, o significado, um discurso que nós queremos traçar dentro de uma solução técnica que nós precisamos resolver naquele momento. Então, vou fechar aqui e agradecer, porque isso é uma coisa que eu acho importantíssima a gente ficar. Porque, assim, a voz do meu branco aqui, do Felipe ali, o Felipe é um camarada que eu encontrei com ele em Bangu, ele olhou para mim, cara, tem alguém do conselho aqui em Bangu comigo, num evento aleatório, né? Que a gente estava num evento aleatório. Mas, pô, porque a minha família era de lá, a gente se encontrou e a gente tem que voltar a fazer esse encontro. Mas o mais importante o dia que eu chorei quando eu vi o trabalho da Aline, que a Aline trouxe uma praça num lixão de Bangu, que nem muito banguense sabe que existe aquilo, que conhece direito, sabe que existe lixão, mas não sabe que conhece. Ela teve coragem de fazer, não, meu projeto é lá, porque ela entendeu que tinha que ter significado fazer naquele território. E é disso que a gente está falando, e acho que é disso que a gente tem que falar.
Muito bom. Você falou tudo, né? Tá ligado Carol, aqui? para encerrar, fala aí. Aqui, tá ligado? Tá ligado. Só para não esquecer, além de Paulo, falar de Silas de Oliveira também, importantíssimo para a história do Império Serrano, que vai trazer um monte de canções, sambas enredos que vão contar a história do nosso país, né? Inclusive, acho que o segundo hino, né? O primeiro hino, assim, hino informal é a Aquarela do Brasil. E Dona Ivone Lara também. Mas, só para... Já que eu estou aqui vendendo jabá e sendo bem resumida, eu quero passar o vídeo do Alain Bernard, Subúrbio Velho. Vamos passar, sim, que é importante. Além de vender o trabalho do artista Isso está no horário, suburbano, isso está no script. vai todo mundo curtir, Tá bom, tenho então. certeza. Pode passar aí. Quanto tempo Para tem tu vídeo? finalizar. Eu acho que é 2 minutos ou 3. Enquanto isso, enquanto isso, vai fazendo, fala aí, por favor, Bê. Vou ser breve, acho que eu aprendi muito aqui, acho que tinha horas que eu queria sentar em outro lugar só para olhar, escutar mais vocês, foi um momento de escuta muito importante para mim. E agradecer por esse momento, por esse convite. Às vezes eu estou em lugar que eu nunca nem imaginei, assim, né? Alguns rolês meio aleatórios para mim, mas que foi incrível. E acho que só para acabar mesmo, é reforçar a importância desses debates aqui, assim, que como suburbana eu tinha que pegar 2 horas no mínimo de transporte, ou de Brasil ou de trem, para chegar em algum lugar. Então, assim, ia ser o cúmulo do absurdo do suburbano pegar 2 horas de transporte para falar de subúrbio. E no mundo da arte isso acontece às vezes. Eles minam os artistas suburbanos, levam para o centro, levam para a Vamos Zona Sul. pagar a Gávea falar de subúrbio? Pois é. Então, assim, acho que é muito importante, acho que assim como a arquitetura, pensar em exposições, eu participei em Honório Gurgel, já participei em Sulacap também. Foi aqui, no parque. E a gente pensar, não sei se pensar em projetos de arquitetura, mas de repente em arquitetura com arte, eu acho que precisa trazer, a gente não pode só, enfim, minar nossos artistas. É isso, obrigada. Não pode precisar de microfone, não. Em 2016, a gente tentou fazer um evento dentro da nave. Era um evento para falar sobre história do governo. Eu vim aqui com você. E na época, a gestora perguntou pra gente assim... Alô, subúrbio. Vamos que vamos. Campo Grande, Zona Oeste, é longe para vocês. Bem-vindo à subcidade, na extremidade, vejam vocês. Do asfalto olhando as lajes que ficam à margem retinha. E o meu subúrbio velho, e o meu subúrbio velho, pipa na laje, carrinho de rolimã. Simbora. Entre amarelinhos, bocas loucas, não estou sozinho. Belas suburbanas, moças, poxa, moças que desfilam pelo meu bairro. Esse é o meu subúrbio velho, é o meu subúrbio velho, que me desperta às 5 da manhã. Fala Penha, fala Irajá, fala Encantado, fala Bambu, Rodovil Pilares, espalhado a voz pelos arredores da cidade. Fala
paixão, graças a Deus. Meu nome é Zé. Hoje eu trabalhei, comi arroz, graças a Deus. Meu nome, hoje eu trabalhei, não comi, mas paguei aluguel, graças a Deus. Meu nome, hoje trabalhei, não paguei aluguel, fui despejado, amém, ô saravá. Meu nome continua sendo, nesse Brasil, José. Os surfistas ferroviários têm muita coisa em comum. Além de morarem em subúrbios distantes, cultivam os mesmos hábitos e frequentam bailes de música funk. Posso falar uma coisa? Bacana que o Alain Bernardes fez essa música para responder o Chico Buarque, quando ele fez a música, né, dos subúrbios, falando que lá não tem verde e azul, não figura no mapa, não tem frescura nem atrevimento, né, o avesso da montanha, as costas do Cristo, ele fez a música. E aí eu lembrei da Dorina, do Suburbanista, dizendo, a gente é do subúrbio. Dorina, Mauro Diniz, herdeiro do Monarca, do Portela, e o Luiz Carlos da Vila, dizendo, a gente é do subúrbio com muito orgulho e vive feliz. Para falar a verdade, por sinceridade, é a nossa raiz. Então, a raiz suburbana é entender o seu território e produzir as suas histórias, né? Muito obrigada.